Ok, nós estamos aqui então para iniciar nossa meditação no Salmo de Romagem desta manhã, e será o Salmo 129, né? Então vamos fazer a leitura nesse Salmo 129. Não é um salmo muito citado, assim, muito conhecido, mas nós vamos dar uma olhada aqui nele, um salmo muito precioso. Vou fazer a leitura e vocês podem acompanhar aqui, só ajustar minhas janelas. Pronto. Para acertar aqui o meu esboço, meu texto. Ok, então, Salmo 129, eu vou fazer a leitura. Diz assim: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. A gente tem olhado aí para esses salmos, né, que eram cantados especialmente nas ocasiões das festas, durante as peregrinações, né, quando os peregrinos de Israel subiam para Jerusalém para prestar culto, participar daqueles eventos ali estabelecidos na lei. Esses salmos, chamados salmos ou cânticos de romagem, são exatamente os salmos 120 até 134. A gente vai percebendo aí, ele sempre mencionando os servos de Deus, né, os chamados peregrinos aí, em diferentes contextos, né? Lá no primeiro salmo, a gente tem essa ideia de Deus como nosso socorro, Jerusalém como nosso destino, apesar de muita oposição. No Salmo 121, Deus guardando os peregrinos. No Salmo 122, né, essa expressão do amor dos peregrinos por Sião, por Jerusalém. No Salmo 123, os peregrinos com os olhos fixados ali em Deus, apesar de serem desprezados pelo mundo. No Salmo 124, os peregrinos admitindo a fraqueza deles, celebrando a presença de Deus, uma presença forte, cuidadosa. Salmo 125, os peregrinos caminhando pela fé, né? No Salmo 126, os peregrinos precisando de restauração, restauração contínua, e sabendo, podemos orar e Deus vai nos mandar essa restauração. Salmo 127, os peregrinos dependendo de Deus para sua edificação e também para a segurança, aí para que Deus assegure o reino messiânico e as suas famílias. E Salmo 128, as famílias dos peregrinos abençoadas por Deus. Agora, nesse Salmo 129, a tônica do salmo é essa, né? O inimigo não prevalece contra os peregrinos. É um autor desconhecido, a gente não sabe quem compôs o salmo. É um salmo também dividido em duas partes muito simples, né? Versos 1 a 4 fala sobre a libertação da opressão, e nos versos 5 a 8 o juízo sobre os opressores. E é basicamente isso que a gente tem aqui, né? Nesses versículos iniciais. O salmo até lembra um pouquinho o Salmo 124, porque Salmo 124 começa assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aqui a expressão é semelhante, né? Só que a gente tem uma repetição não semelhante ali do Salmo 124, não fosse o Senhor. A repetição aqui é: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, né? E depois, Israel que o diga. Essa expressão aí, Israel, ajuda a gente a situar melhor o Salmo, no sentido de que o Salmo ele tem uma aplicação muito, muito precisa, muito útil para a nossa vida, vamos dizer assim, pessoal, individual, até familiar, mas parece que realmente o Salmo se reporta à nação de Israel como um todo, porque inclusive no verso 5 consta todos os que aborrecem a Sião, então aqueles que odeiam Sião, né? Então Sião corresponde literalmente ao povo de Israel, ao povo de Deus, e a gente também entende, né? Nós que somos leitores cristãos, quando lemos essa expressão, nós entendemos que Sião também se refere à igreja, e é nesse sentido que a gente depois vai entender que se refere a cada um de nós também, né? Mas a ideia é essa, né? Uma angústia desde a mocidade,
E quando a gente lê a história de Israel, a gente pode, inclusive, identificar isso aqui com a experiência histórica de Israel, né? Assim que Israel, desde o início, né, os primórdios da vida da nação, no Êxodo, o povo já sob escravidão e sob o jugo do Egito e sendo liberto por Deus, né? Porque diz, me angustiaram muitas vezes desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. O verso 3 traz até uma imagem, né? É assim, bem drástica, quando nós lemos: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. A ideia de esses opressores, assim, sobre as costas, é, cavando as costas, uma imagem bem forte, né? Bem drástica. Mas o verso 4 diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Essa foi uma experiência de Israel no Êxodo, foi a experiência de Israel também no período do exílio. É por isso que os comentaristas não têm muita segurança, e alguns até dizem talvez tenha sido um salmo escrito depois do exílio, mas a experiência relatada é bastante clara, ou seja, nós temos opositores, temos opressores, esses opositores estão trazendo angústia, estão espezinhando, vamos dizer assim, a vida do povo de Deus. Mas, apesar dessa insistência deles, eles não prevaleceram. É interessante a expressão, então, não prevaleceram contra mim, no verso 2, e no verso 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Essa é é o grande destaque do Salmo. Essa demonstração de que, por mais que a gente passe por angústia, por mais que a gente, inclusive, enfrente oposição, Deus está conosco e Deus nos ajuda a lidar com os nossos opressores. Acerca dos opressores, a gente vai ver na segunda parte, existe uma súplica, né? A segunda parte contém aquilo que a gente chama de oração de imprecação, porque eles estão pedindo, o salmista está pedindo agora que a mão de Deus pese sobre os opressores. Esses inimigos de Deus têm que ser julgados. Então, é uma súplica de, assim, por juízo sobre esses opressores. E vejam aí a partir do verso 5, né? Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. E daí a gente vai verificando isso, essa súplica se desdobrando. Mas o que chama atenção já no início aí é que esses que oprimem, eles aborrecem a Sião. O verbo aborrecer aqui significa literalmente odiar. Então, todos esses que odeiam Sião, odeiam Israel, odeiam o povo de Deus, né? E é sobre esses agora que vai ser colocada aí, o que vai ser, é por causa deles que vai ser realizada essa súplica a partir dessa segunda parte, aliás, já do início do verso 5. O que é solicitado, o que é suplicado a Deus? Que ele realmente julgue, né? Que ele exerça seu juízo, que ele trate com esses inimigos. E o que é pedido? Primeiro, que eles sejam envergonhados e derrotados. É isso que está aí no verso 5. Né? Sejam envergonhados e repelidos, ou seja, a ideia do exército que chega e quando ele chega para nos atacar, esse exército é repelido. Então, que ele esqueça que essa força desses que odeiam o povo de Deus, que essa força realmente seja vencida, né? Eles devem ser envergonhados e derrotados nas iniciativas deles contra o povo de Deus. Nos versos 6 e 7, a súplica é que esses inimigos sejam diminuídos. Versos 6 e 7. Diz assim: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Então imagine aí uma planta que sobe para um lugar onde não tem terra, né? E ali então ela pode até iniciar, mas ela não vinga, ela não floresce, ela não se fortalece. E com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Então, versos 6 e 7 está pedindo exatamente isso, que esses inimigos, que esses opressores sejam diminuídos. E no verso 8, o livro de Salmos traz uma novidade aqui, dentre especialmente esses salmos de romagem. Porque no salmo de romagem, algumas vezes a gente vai encontrar o seguinte: a bênção de Deus ela é impetrada, ela é distribuída.
Existe essa ênfase, por exemplo, no Salmo 128, verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião, por exemplo. É uma bênção que está sendo distribuída, né? Que Deus abençoe o povo de Deus. Aqui é o contrário, é uma bênção retida. No verso 8, o salmista está pedindo que a bênção de Deus sobre os inimigos de Deus seja retida. Veja só, também os que passam não dizem, ou seja, a oração é essa, que quem passar por esses inimigos de Deus não vai proferir bênção, entende? Então, os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esses inimigos de Deus, eles serão envergonhados e derrotados, eles devem ser diminuídos, eles não devem desfrutar da bênção de Deus. Então, quando olhamos para o Salmo, apesar do tom dele, é um tom grave, né? Não é um tom festivo. Já começa falando disso, né? Muitas vezes me angustiaram, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Apesar desse tom que não é festivo, mas é um salmo de confiança. Esse salmista ele olha para a história de Israel e ver essa história enquadrada pela redenção. Isso é tão importante, porque ele vê isso. Nós sofremos muito ao longo da nossa história, mas Deus esteve conosco, né? Os inimigos não prevaleceram. E Deus foi justo e cortou a corda dos ímpios. Até aquela imagem ali, né, do animal preso com cordas e, e sendo maltratado, ali a imagem é até esquisita, né, como se estivéssemos presos com cordas e alguém nas nossas costas, rasgando as nossas costas, né? Ele diz: não, isso não prevaleceu. Deus cortou as cordas dos ímpios. Existe uma doutrina importante aqui, que é a doutrina de que os adversários não vencem. Os que odeiam Sião não prevalecem. É isso. Pode até que para um momento histórico a gente fala assim, como assim, né? Porque às vezes você percebe que pessoas ou governos, né, ou sistemas, né, políticos, aqueles que detêm o poder, perseguem os cristãos, até matam os cristãos. Isso aconteceu com Roma, por exemplo, quando perseguiu os cristãos ali no primeiro século. Né? A gente percebe já no livro de Atos algumas autoridades que também fazem isso. O livro de Apocalipse, inclusive, lá no capítulo 13, fala daquela primeira besta que luta contra os santos e vence os santos. Então, há momentos da história em que os santos vão ser, inclusive, vão pagar um preço por serem de Deus, né? Essa ideia do martírio, de que a fé em Cristo nos conduz muitas vezes a responder com a nossa própria vida, dizendo: não vou negar o meu Senhor, vou estar aí confiando nele e continuarei sendo uma testemunha desta fé em Cristo. E a gente vai pagar um preço por isso. Pode ser que por um tempo, historicamente falando, pareça que o mal se sobrepõe, vamos dizer assim, ao reino de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não olhe apenas para aquilo que acontece de imediato, olhe para o grande quadro da história da redenção. Desde o início, você vai ver o seguinte: todos os opositores do povo de Deus simplesmente foram destruídos. Eu estava lendo um livro bem interessante de uma autora que é uma espécie de historiadora da religião, e ela tem um registro de um faraó que escreveu no século XII, né, antes de Cristo, uma nota. Acharam lá um registro na corte desse faraó e uma nota lá de um registro de campanha militar. E lá naquele registro, o faraó mandou registrar o seguinte: é, Israel foi tirado do mapa. Nós agora eliminamos todos eles. Interessante, século XII antes de Cristo, esse faraó não existe mais, Israel existe até hoje. Muito interessante isso, não é? Você vê o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, até mesmo o Império Romano, todos eles que perseguiram o povo de Deus e a igreja. Esses impérios passaram, a igreja está aqui até hoje. Então é isso que acontece, quando a gente olha o grande quadro da redenção. Deus é justo, ele corta as cordas dos opressores e ele chega a um ponto que ele diz: agora acabou, porque vocês não vão prevalecer. E é isso que ele vai fazer aí: vocês serão envergonhados e repelidos, vocês vão diminuir e a minha bênção não estará sobre vocês. Então a gente precisa olhar esse quadro todo da redenção. Isso nos enche
esperança, a gente vai entender que existe um Deus vivo, justo, que atua dentro da história, né? Esse Deus é por Sião, ele é por Israel, ele é o Deus que opera em favor da sua igreja, né? E ele julga os inimigos do seu povo. Ainda que esses inimigos às vezes sejam cheios de prepotência, e achem que sejam eternos, mas eles são uma poeirinha, Deus vai lidar com eles e vai tratar com eles no devido tempo. A outra coisa é que Deus nos convoca a orar para que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Ou seja, essa oração pode assustar a gente, né? Porque a gente vive hoje numa época em que tudo é muito enquadrado dentro desse politicamente correto, em que a gente acha que orar para que o mal seja derrotado ou desfeito, a gente acha, nossa, será que o cristão deve orar nesse termo? A gente vê essas orações imprecatórias, né? Em que a gente está. Porque imprecar é pedir a Deus que envie o mal. Isso parece esquisito, né? É o que ele está fazendo aqui. Deus, que esses que odeiam Sião sejam envergonhados e repelidos. Ele está orando mesmo nesse sentido, né? O que que o texto está dizendo aqui? Que os cristãos são agentes da aliança. E como agentes da aliança, eles suplicam a Deus que exerça justiça contra os maus. Nós devemos fazer isso, devemos orar contra o mal dentro da história e contra os maus, né? Ou seja, os indivíduos, também as instituições, todas aquelas instâncias, vamos dizer assim, da história que são contrárias a Deus e ao povo de Deus. Nós devemos orar, Deus, olha, que eles sejam envergonhados e repelidos, que eles sejam diminuídos e que a bênção do Senhor não esteja sobre eles. Mateus 5,6 diz isso, né? São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, o cristão tem que ter fome e sede de justiça, ele deve orar em favor disso, orar pelo bem, pela salvação, né? Daqueles que precisam da salvação, dos eleitos de Deus, mas ao mesmo tempo orar também para que Deus exerça o juízo dele dentro da história, para que fique esse testemunho de que Deus existe, de que a justiça dele é real. Existe um Deus justo, né? Um Deus criador, Deus redentor e Deus que é também juiz. Essas três características aí de Deus devem ser enfatizadas na nossa crença, na nossa fé. E nesses termos, a gente tem aquele texto de Apocalipse 6, 9 a 11, que vale a pena depois vocês lerem com calma, mas que vai mostrar isso. Almas diante do trono de Deus, dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E Deus então diz: espera um pouquinho que vai chegar o dia. Mas é interessante essas almas lá no céu, né? Podiam dizer: o que que elas estão fazendo lá? Puxa, tem tanta coisa deliciosa no céu, e elas estão lá pedindo que Deus exerça justiça. Então, isso mostra que não é incorreto nós orarmos como orou esse salmista aqui no Salmo 129. Então, quem são esses peregrinos aqui do Salmo 129? Esses peregrinos é uma turma que sofreu muito, está acostumada a sofrer, né? Mas ao mesmo tempo ela não perde a esperança, essa turma aqui do Salmo 129, esses peregrinos que estão subindo para Jerusalém. Eles estão dizendo: Deus, sofremos, muitas vezes nos angustiaram, e não de agora não, desde que a gente estava no início, desde a nossa mocidade. Mas sabe o que acontece, Senhor? O Senhor nunca permaneceu, nunca permitiu que eles prevalecessem, e o Senhor cortou a corda dos nossos opressores. E, ó Deus, agora dá cabo deles. Toma eles aí, coloca eles debaixo do teu juízo. É uma turma que está subindo para Jerusalém, confiante em Deus, apesar de sofrida, mas que consegue ter esperança no Senhor e entrega nas mãos do Senhor as suas causas, né? E os seus opressores. É isso que nós encontramos aqui. Ou seja, são peregrinos fortes, né? Eles sofreram maus tratos, foram machucados, mas não foram irremediavelmente quebrados, né? E por causa disso, eles continuam subindo para celebrar a sua fé em Jerusalém. Então, que Deus possa também fazer isso conosco, né? Nos dar essa fé forte e essa capacidade de, mesmo que às vezes entendendo, puxa, fomos machucados, fomos angustiados, mas nós não fomos quebrados. Nós continuamos confiando nesse Deus. Deus não permite que o opressor prevaleça contra nós.
né? É o Deus que continua sendo o nosso Deus vivo e presente, e em quem a gente confia e nas mãos de quem a gente deposita os nossos fardos e também as nossas causas. Nós vamos fazer exatamente isso agora, vamos orar ao nosso Deus. Quero, então, vou só terminar aqui a nossa gravação e a gente já vai abrir para o nosso período de oração.